Alerta Geral. Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. O Bolsa Família chega nesta quinta-feira mais turbinado e com mais benefícios para quem tem maior número de dependentes. A renda mensal será acrescida de R$ 150 para famílias com filhos de até 6 anos de idade e uma adição de R$ 50 no caso de filhos entre 7 e 18 anos de idade. As mudanças no Bolsa Família, que virão também com contrapartida para as famílias beneficiadas, serão anunciadas hoje oficialmente pelo presidente Lula e chegarão por meio de uma medida provisória. O repórter Carlos Alberti chega agora com outras informações. A boa notícia desta semana é para mais de 21 milhões de brasileiros. O presidente Lula relança nesta quinta-feira no Palácio do Planalto o Bolsa Família. O programa chega repaginado e com mais exigências para quem recebe ajuda mensal de R$ 600. Entre as contrapartidas para as famílias permanecerem com a assistência social estão a exigência do calendário de vacinação em dia, acompanhamento do peso da criança, matrícula e frequência escolar com aproveitamento e, no caso das grávidas, exames de pré-natal. A medida é considerada necessária entre as ações para a melhoria das condições de saúde da população mais pobre. Como promessa de campanha, o presidente Lula vai garantir o pagamento de R$ 150 a mais para as famílias com filhos de até 6 anos de idade. Denominado de Auxílio Brasil na reta final do governo Bolsonaro, o Bolsa Família tem mais de 21 milhões de pessoas. Mas neste mês de março, 2 milhões e 500 mil beneficiários que não atendem às exigências da lei deixaram de receber ajuda mensal. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome não detalhou o número de beneficiários a serem cortados por cada estado. O ministro Wellington Dias destacou ainda que, simultâneo ao corte de quem está fora das condições de renda, o governo federal, em parceria com os municípios, começa a realizar buscas de famílias em condições de extrema pobreza para serem incorporadas ao programa. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida, esse é um dos principais fatos políticos que o governo federal trabalha e constrói nesta semana. São 21 milhões de famílias beneficiadas no principal programa de distribuição de renda do governo federal e no Ceará são pelo menos 1 milhão e 300 mil pessoas contempladas sob o guarda-chuva do Bolsa Família. Uma boa notícia que o governo traz para os brasileiros como estímulo para a economia e também uma sinalização de cumprimento de promessas da campanha eleitoral de 2022 dentro dessa agenda que está sendo construída pelo governo do presidente Lula. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida. A análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia, os ouvintes. É a busca do presidente Lula, Luzenor, por uma agenda positiva que tem seu ponto alto hoje, às 11 horas, quando ele assina a medida provisória, colocando exatamente esse marco que é a volta do programa Bolsa Família, que vai substituir o Auxílio Brasil, que foi o programa que foi utilizado pelo governo Bolsonaro até a gestão passada até agora, né? No caso aí, Luzenor, tem vários diferenciais, alguns importantes que vieram agora a público, como por exemplo essa questão do pagamento dos R$ 50 por cada membro da família de 7 a 18 anos, ou seja, além daqueles R$ 600, tem mais esses R$ 50, que é a novidade para quem tem filhos na idade de 7 a 18 anos e também para quem é gestante. A gestante que está no programa, inserida no programa Bolsa Família, a partir de agora, ela vai receber, além dos R$ 600, também mais esses R$ 50. E claro, aqueles R$ 150 que havia sido prometido, que era promessa de campanha do presidente Lula, de R$ 150 por cada criança até os 6 anos de idade, que essa é a faixa etária da chamada primeira infância. A primeira infância é do zero, do dia em que ela nasce, até os 6 anos, porque essa faixa, Luzenor, da chamada primeira infância, é considerada essencial para definir o futuro da criança, inclusive o desenvolvimento dela completo e todo o apoio que a criança precisa nessa fase inicial até os 6 anos. Então, R$ 150. Então, vai ter família aí, com certeza, em relação a isso, que vai, no fim das contas, receber mais até do que o salário mínimo, Luzenor.
É uma boa notícia, Beto Almeida, e vamos acompanhar, porque essas ações que estão sendo adotadas pelo governo federal têm também as exigências de contrapartida para as famílias contempladas com Bolsa Família. É importante que quem esteja recebendo pelo Bolsa Família tem uma perspectiva de mudar de vida. E essa mudança pode vir, por exemplo, pela área da educação, quando as mães, os pais mantêm os filhos matriculados e frequentando a sala de aula. Esse é um dos pontos, Zino, que é interessante, que volta a ser cobrado dentro do programa Bolsa Família, porque tinha sido abandonada essas exigências, essas contrapartidas no programa anterior, do então presidente Bolsonaro. Agora não. A família que foi selecionada, que está dentro dos critérios para receber o Bolsa Família, ela vai ter que mostrar que os filhos continuam matriculados na escola, que eles estão lá frequentando essa escola. Não pode simplesmente estar matriculado e sumir, porque se eles sumirem, se houver evasão escolar, ou seja, se eles não comparecerem às escolas, perdem o programa. Outra contrapartida que vai ser exigida é em relação à questão, Luzenu, das vacinas. As mães terão que efetivamente manter aquela cadernetinha de vacinação em dia das crianças. Se isso não tiver, também vai perder o programa Bolsa Família. E tem outro aspecto aí interessante. Importante no caso da vacinação, Beto, porque desperta a atenção das famílias, desperta o interesse das pessoas em manterem esse calendário de vacinação para preservar a saúde dos filhos, das crianças. Sem sombra de dúvida. A gente acompanhou ultimamente um certo descrédito das pessoas em relação à questão das vacinas, da importância que elas têm, e nós vimos aí, por exemplo, coisas que já estavam, doenças que estavam desaparecidas aqui no país, voltando aí com uma certa força, como é o caso da paralisia infantil. Então, essa exigência é absolutamente necessária. E só mais um detalhe, viu, Pois Luzenu? não, Beto. 1,5 milhão de famílias, o governo calcula que já nesse mês de março deverão deixar de receber o Bolsa Família. 2 milhões e 500 mil, 2 milhões e 500 mil beneficiários. Já deverão aumentou? ser excluídos. Por Foram os conta- números anunciados pelo ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. Pois é, mas neste mês de março, inicialmente, a previsão é que, para esse mês de março, inicialmente, 1,5 milhão, que é exatamente aquelas famílias, dentro daquela critério que foi utilizado no governo passado, das monofamílias, constituídas basicamente, as pessoas que estão irregulares, estão dentro dessa categoria, que eram pessoas que diziam que moravam só, ou que eram constituídas de uma só pessoa. Então, foi um foco muito forte para cima disso. E, claro, tem aquelas que efetivamente não estão dentro dos critérios de distribuição do programa, Luzenu. E aí sim, no geral, a perspectiva é que até lá, no geral, pelo menos em torno de 5 milhões de famílias ainda estejam com irregularidades para receber o programa. É importante esse pente fino para excluir quem não pode, não deve, por questão de renda ou de irregularidade, receber o benefício. E, ao mesmo tempo, tem outro fator que pode ser considerado importante e de relevância. O governo federal fez a transferência de 170 milhões de reais para os municípios em todo o Brasil, e aqui no Ceará, as cidades do Ceará são beneficiadas com a transferência de verbas da União para as secretarias de ação social entrarem no programa de busca ativa e efetiva por famílias vulneráveis, ou seja, pelas pessoas que têm uma renda mensal ou não têm nenhuma renda, para serem incluídas no programa Bolsa Família. É outro ponto também importante, e os secretários, as secretárias municipais de ação social devem ser rigorosas para ampliar essas ações a partir do repasse do dinheiro pelo governo federal. Luzenu, é interessante você falar nessa questão da busca ativa. Por quê? Porque isso coloca sobre a responsabilidade das prefeituras uma função importante. Ela não tem que aguardar que as famílias vão aos CRAS em busca de fazer o cadastro. Caberá também às redes e às secretarias municipais, Luzenu, as redes de proteção social e as secretarias, de ir em busca dessas famílias. Se houver alguma família, por exemplo, que está identificada numa determinada comunidade, numa determinada área da zona rural, que aquela família pode ser sim um alvo potencial de entrar para o programa Bolsa Família, é responsabilidade dos municípios ir até essa família e fazer com que ela entre para o programa. Isso é uma mudança de comportamento muito forte, porque até então o que nós víamos era pessoas que efetivamente precisavam do programa,
mas não eram atingidas, o braço do Estado não chegava até elas. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, Beto Almeida, vamos continuar falando sobre essa agenda do governo federal que tem reflexo na vida de todos nós. O governo tenta neutralizar o desgaste com o aumento no preço dos combustíveis, mesmo com a decisão da Petrobras em reduzir o preço da gasolina e do diesel, com programas com notícias positivas, como por exemplo essa do Bolsa Família, mas outras medidas também virão. E ainda, Beto Almeida? Vamos falar sobre a semana de trabalho de 3 dias. Isso não é para qualquer um não, é para os senadores. Daqui a pouco, muito mais para você, ouvinte internauta. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.